Uma coisa interessante é que as questões de sexualidade, elas são problemáticas para os adultos, que somos já corrompidos, pervertidos, que já tivemos as nossas experiências boas e ruins, que já tivemos nossos pais que às vezes souberam, às vezes não souberam trabalhar bem essas questões conosco, né? Então, para as crianças, na verdade, essa é uma questão tão simples e pura como qualquer outra, né? Então, a curiosidade da criança sobre isso, ela é absolutamente normal e bem-vinda. A gente se constrange porque a gente já está todo danificado. Essa que é a verdade, né? Pela TV, pela mídia, pela nossa cultura que acabou banalizando a sexualidade, acabou deixando isso tudo de uma forma suja, de uma forma equivocada, sabe? Porque na verdade a sexualidade em si é linda, é pura, é gostosa, existe para procriar também, que é maravilhoso. Então é só bom, é saudável, né? Então, o que a gente tem que tomar muito cuidado, e que bom que você está tomando esse cuidado, é a gente se preparar realmente para saber conduzir isso com as nossas crianças, de tal forma que elas se mantenham assim, bem, né? E com uma boa relação nessa questão, nesse assunto, né? Porque dependendo da nossa condução, isso pode virar um problema para elas, e não é isso que a gente quer, né? Então, assim, o que é que a gente tem que se preparar? Para responder questões dessa natureza sem dar conotações de que sexualidade é ruim, é sujo, é feio, é errado, assuntos relacionados a sexo. Não é. Não é ruim, não é feio, não é pecado, não é nocivo, não é nojento, não é sujo, né? Só precisa ser conduzido de maneira adequada. Então, por exemplo, naquela situação em que ela veio e chamou o primo, né? Venha ver a irmã se trocar aqui, a perereca, vamos chamar assim, da irmã, né? Aí você fala, você tá curiosa sobre isso? Me conta, por quê? Sempre antes de julgar um interesse, uma curiosidade, uma ação da criança, aprofunde no assunto, tá? Sempre. Por que aprofundar no assunto antes de julgar e de fazer qualquer coisa? Para saber da onde veio a informação, quem foi que falou, o que a criança já sabe sobre aquilo, se teve alguma inadequação em relação ao assunto ou não. Se eu já julgo logo de cara, eu fecho a porta para todas essas informações, que são preciosas. Preciosas, inclusive nessa questão, porque pode ter tido até alguma coisa inadequada, né? Deus nos livre e guarde um abuso, uma coisa, e a gente não vai ficar sabendo se a gente já colocar uma barreira na questão, entendeu? Então, primeira coisa é aprofundar no assunto, tratar com naturalidade, né? Então, vocês estão querendo ver, e por quê? E daí assim, não precisa ficar nem exibindo e nem escondendo a criança que está ali se trocando, mas vai conduzindo o assunto de tal forma, você está curiosa, e por quê? Onde é que você já ouviu falar sobre isso? O que é que vocês já sabem sobre isso? Né? Senta vocês dois aqui, ó, porque esse é um momento de intimidade da pequena, tá? Então senta vocês pra cá e me fala. Tipo assim, sabe? Coloca o seu corpo em frente, mas não precisa também esconder. Querem olhar? Olha, já olharam? Agora senta aqui e deixa eu continuar o que eu tô fazendo, porque esse é um momento de intimidade dela, sabe? Essas coisas, né? São íntimas. Mas me conta, o que é que vocês já sabem sobre isso? Então, assim, haja jogo de cintura, né? Agora de sangue frio, fora da situação, sem nenhum outro adulto para dar conta, que você ainda tinha outros adultos ali observando para saber o que fazer, né? Então, agora é fácil da gente analisar. Mas fica a dica para próximas situações, né? E além da dica para as próximas situações, de repente é o momento de comprar um livro sobre o corpo da menina, o corpo do menino, puxar o assunto de uma forma saudável, pedagógica, sabe? Já que tá o interesse, trabalhar de forma segura, né? Com naturalidade. E aí,
explicar isso com tranquilidade e abrir a porta para conversa sobre isso, sabe assim? Se você perceber que para você esse não é um assunto que tá bom, que tá legal, que tá confortável, que talvez na tua história tenha alguma coisa para resolver, aí vale a pena de repente procurar. Não sei se você já faz terapia, você faz? Talvez rola uma voltazinha lá, dá uma conversada. O que é que ficou? O que é que rolou? Por que isso incomodou? Por que eu não estou conseguindo lidar com isso de boa? Será que tem alguma coisa que a gente pode remexer aí e isso ficar mais à vontade para mim? Né? E isso ficar mais resolvido de tal forma que agora eu consiga passar o assunto adiante com mais tranquilidade? Então aí avalia. Talvez não seja o caso, talvez você mesma consiga elaborar e trabalhar isso sem precisar de ajuda. Só estou colocando como opções, né? Como recursos, para você fazer uma avaliação. Nossa, isso está difícil. De novo, fui tentar falar no assunto, não rolou, não consegui, não dei conta. Bom, deixa eu recorrer aqui, porque a gente tem que ficar melhor para os filhos. Os filhos são um convite enorme da vida para a gente ficar cada vez melhor em tudo, né? Então, aí avalia. Agora não, consegui, Isa, fiz o que você falou, comprei um livrinho, batemos um papo, foi bacana. Então, pronto, foi, beleza. Tô livre para conversar sobre isso em outros momentos, né? Encarando com naturalidade, que é uma coisa linda, maravilhosa, que a gente precisa desfrutar, é tão gostoso, né? É tão bom. É algo tão saudável, é tão triste quem não tem uma realização nessa parte, né? Então é algo que a gente quer criar as nossas crianças cuidadosas, né? Mas com possibilidade de viver bem a sua sexualidade, né? Outra coisa importante é que você fala que ela sempre foi muito precoce no interesse desses assuntos. Talvez porque é um assunto que te chame a atenção e que para você foi tido como sujo, inadequado, toda a curiosidade dela você fala, nossa, tá, entendeu? E era só curiosidade normal, de criança, entendeu? Então assim, e aí como ela percebe que pra você é um negócio meio assim, talvez isso acaba ficando, será que eu preciso saber mais sobre isso? Porque isso mexe com a minha mãe, hein? Deve ser um assunto importante. Entendeu? E aí gera ainda mais curiosidade. Se a gente trata da primeira vez já com naturalidade, com tranquilidade, portas abertas, como um assunto qualquer outro, né? Da vida, de curiosidade, de querer saber, né? Ah, por que o fulano tem olho claro e eu não tenho? Ah, eu nem reparo nessa pergunta, mas se eu pergunto, por que você tem peito grande e eu não tenho? Eu já falo, olha. Entendeu? Talvez esse interesse precoce, na verdade, seja um foco meu maior, sabe? Do que realmente alguma coisa precoce. Agora, evita sempre com criança novela, TV, filmes, essas coisas sim, podem causar um interesse precoce. Músicas vulgares, dessas que incitam sexualidade, né? Então, sempre que você puder evitar essas coisas, evite, porque sim, estamos trazendo sexualização precoce para as nossas crianças, estamos banalizando a sexualidade, estamos transformando, enquanto sociedade, estou falando, né? As nossas crianças e mulheres em objetos, tá muito feio o que nós estamos fazendo. Então, né? A gente precisa poupar as crianças o máximo que a gente conseguir disso.